Eveline, muito bom dia, é um prazer conversar com você aqui ao vivo no Nosso Ponto de Vista, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Eveline, vamos começar falando sobre esse mês de conscientização sobre saúde mental, que é o Janeiro Branco, uma campanha muito importante e um assunto assim, muito significativo depois dessa era digital, desse mundo de pandemia. Saúde mental virou um assunto que a gente precisa estar sempre na pauta de debate, porque é fundamental para a gente ter qualidade de vida, não é mesmo? É verdade, eu acho que você está abordando uma temática que está permeando toda a sociedade, né? Hoje nós estamos enfrentando as sequelas da pós-pandemia. A gente não pode dizer que a comunicação por via online, por meio de celulares, computadores, não seja bom, até porque, afinal de contas, nós estamos fazendo essa entrevista por essa metodologia, mas tudo tem que ter um limite. Então, é essa limitação que causa o adoecimento ou a qualidade de vida. A gente precisa ficar atento a esses detalhes. E o Perfeito. Janeiro Branco, por excelência, a gente quer trazer essa conscientização. E não basta apenas a gente ter uma campanha, a gente tem que ter todo um acompanhamento. E o Janeiro Branco é exatamente por conta dessa alusão, a mudança de ano, das novas metas, da uma avaliação que você precisa fazer a respeito da sua vida, o que foi que teve de qualidade, o que não teve. Então, existe todo um pensamento que precisa girar em torno do Janeiro Branco para que ele seja propagado durante todo o restante do ano. Eveline, na sua opinião, por que é que nos últimos tempos para cá a gente tem falado cada vez mais de saúde mental e por que é que esse tema ganhou tanto destaque na nossa sociedade? Eu acho que você falou um ponto crucial, a pandemia. Por conta da pandemia, a gente pôde ter uma vivência maior com os nossos sofrimentos. Afinal de contas, teve que suspender tudo. Então, você teve que conviver com a sua família e com os conflitos que existiam dentro da família, dentro do trabalho, dentro da profissão, das relações sociais. Então, foi tudo colocado em observação. Não é à toa que houve tantos divórcios, que teve tanta gente que ressignificou a sua profissão, porque via que já vinha de uma situação adoecida e a pandemia trouxe essa maior visibilidade e precisava se tomar uma decisão. E hoje, se a gente pode dizer que houve alguma parte positiva, é que a saúde mental foi colocada em evidência. Afinal de contas, as pessoas que passaram melhor por essa situação foram aquelas que tinham uma maior percepção do seu autoconhecimento, que conhecia seus pensamentos, suas emoções, e já fazia alguma espécie de gerenciamento deles. E quem não tinha, foi colocado tudo junto. Então, foi um pouco difícil para algumas pessoas, para outras pessoas foi intermediário e para outras pessoas foi um grande sofrimento. Tanto que nós ainda estamos nessa sequela que foi o acometimento da pandemia. Ainda tem pessoas sofrendo com pânico, com depressão, com ansiedade, que todo o gatilho foi ativado durante a pandemia. Por isso que a gente tem cada vez mais nessa nova relação social que a gente viveu depois da pandemia, debatido mais e até mesmo acompanhado mais sobre saúde mental e algumas doenças que podem ser desencadeadas a partir de situações dessa nova relação com o mundo que a gente viveu depois da pandemia. Isso aqui, Eveline, o celular hoje em dia, esse mundo conectado hoje em dia, ele aproxima, ele transforma, ele agiliza, ele facilita, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ele vicia, ele fideliza, assim, ele deixa você muito dependente dele. A gente hoje em dia passa horas e horas e horas e horas pendurado no telefone, seja para se entreter, para resolver problema. Hoje banca é no telefone, hoje para comer é no telefone, hoje para se comunicar é no telefone. E tudo isso pode gerar sérios problemas
a partir de que momento é que eu posso identificar de que eu estou com um problema, que eu estou usando demais, de que isso pode trazer prejuízo para a minha saúde mental? Eu acho que você deu várias dicas. Quando você percebe que já não consegue mais fazer uma refeição na companhia de uma pessoa física e precisa de uma rede social para você estar conectado, ou até mesmo essa sensação de que se você não estiver conectado, você vai ficar desinformado, você não vai saber o que está acontecendo. Você desconectar do virtual. Então, vamos fazer uma ilustração. De repente, você precisa não abrir mão de um pouquinho do seu celular. Quantos minutos você vai conseguir tolerar disso? Hoje em dia, tem pais que disciplinam os filhos tirando o celular, sendo que foram os pais que deram o celular para o filho. Então, você não disciplina o seu filho tirando o livro que ele está lendo, mas o celular você tira. Então, é bom pensar um pouquinho sobre qual é essa quantidade e se a quantidade está em equilíbrio com a qualidade. Claro que se você é um profissional que precisa estar conectado, você tem que ter algum momento que você tem que ter interação social humana, pelo menos. Então, se você está conseguindo fazer as refeições na sua casa, com qualidade, olhando para os seus familiares, quer sejam quem forem, se você não grava, se você não tira foto, se você não precisa dessa necessidade, já está demonstrando que você está utilizando a tecnologia ao seu favor. Agora, se você sente a necessidade de postar, você sente a necessidade de ter que as pessoas curtirem tudo que você faz, que você precisa ser validado no seu dia a dia por conta das suas postagens, e isso lhe causa uma certa ansiedade, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas visualizaram, isso falando só de rede social, fora jogos, fora YouTube, fora outros aplicativos que existem também. Então, é a qualidade se ela está em equilíbrio com a quantidade. Se você está conseguindo dar esse equilíbrio, ok. Mas se você não consegue, é melhor dar uma olhada, porque você essa quantidade se está equilibrada com a qualidade. É um assunto, assim, muito pertinente. Eu tenho conversado, Evelino, com alguns amigos sobre isso, como a gente abusa dessa facilidade que a gente tem na palma da mão da gente e como a gente deixa de curtir certos momentos com uma família, com os amigos, para viver numa vida que é uma vida, justamente como você falou, né? Em troca de like, né? Todo momento a gente quer o like, quer a curtida, o melhor comentário, a melhor foto, com a melhor luz, com o melhor ambiente, com a piscina mais bonita, com a praia mais, né, charmosa. Comida mais luxuosa. A comida mais luxuosa. Exatamente. O camarão mais vermelho, não sei o quê. E aí a gente acaba entrando numa paranoia, numa sensação de que só é aquilo que é importante. A gente deixa de viver, até mesmo de comer aquele camarão gostoso, ou de desfrutar aquela bela praia, em função de postar. A partir de que momento a gente acaba com isso desenvolvendo, por exemplo, um transtorno de ansiedade? A partir de que momento a gente pode acabar contraindo uma síndrome do pânico? E como a gente tem visto também muitos artistas, né? Recentemente o Safadão teve que se afastar dos palcos. A cantora Tati Guel também teve que se afastar dos palcos por conta de saúde mental. E são artistas consagrados, gente que está no mundo business, que faz shows aí para tantas e tantas centenas de milhares de pessoas no Brasil afora, e que tem muito dinheiro, mas que, mesmo assim, com tudo isso, passam pelos mesmos problemas, que está cada vez mais perto da gente. Hoje a nossa sociedade, Evelino, na sua opinião, está muito mais dependente dessas ferramentas e muito mais suscetíveis a essas causas, dessas doenças que são causadas por conta desse adoecimento e dessa discussão sobre saúde mental. E como é que a gente pode viver melhor
de que forma você pode trazer uma palavra para quem está nos assistindo de que isso pode ser prejudicial e que é preciso ter um limite? Como é que eu me aceito nesses limites? Você está falando de vários aspectos muito importantes para a nossa reflexão, não só como indivíduo, mas como sociedade. O quanto nós também não estamos contribuindo para as futuras gerações, elas serem gerações adoecidas. Se você perceber que a minha geração, por exemplo, eu nasci nos anos 70, a minha geração, talvez ela tenha uma percepção diferente do uso do celular, porque você não teve na sua infância essa interação com o mundo virtual. Nós não tivemos, na grande maioria, pode ser que alguns tenham, né, por conta dos acessos, mas a nossa geração não teve tanto vínculo. Hoje, as novas gerações têm muito vínculo com o virtual. Se você for a um restaurante, você for a alguns lugares públicos, até mesmo numa praça, às vezes as crianças estão sentadas no celular. Elas não conseguem mais ter essa conexão social. Elas não conseguem mais chegar numa pessoa e fazer um pedido claro. Elas acreditam que tem um botão, ou que vai passar a página, né? A tela vai rolar, como se fosse alguma coisa automática dentro da realidade da criação deles. E a gente vai viver esse conflito por algum tempo ainda. As nossas gerações ainda vão ficar dizendo, não fique tanto tempo, isso vai lhe fazer mal, mas as futuras gerações, como serão? Então, você falou um ponto crucial. Hoje a gente já está sentindo essa sensação de que existem mais pessoas doentes, existem mais pessoas isoladas socialmente, existem pessoas mais medicadas para ter controle emocional. Não estou dizendo que isso seja errado. Eu estou dizendo que a gente precisa falar sobre esse assunto. Será que a nova geração vai precisar também tanto de medicação ou a gente vai conseguir chegar a um equilíbrio? Então, quando você fala, hoje todas as nossas relações sociais são perpassadas por utilização de aplicativos como WhatsApp, como redes sociais e os demais. E eu já vi algumas pessoas comentando comigo hoje que se incomodam quando o telefone toca. Então, assim, preferem que seja mandada uma mensagem, quando ela quiser, ela lê, e quando ela quiser, ela responde, até porque ela demonstra se está online ou não, se visualizou ou não. Então, existe esse isolamento social que você bem falou. A gente junta pessoas do mundo todo e, ao mesmo tempo, você não está tendo mais uma boa conexão com quem está perto. Então, a conexão entre pais e filhos, entre amantes, né, marido e mulher, e as outras ligações que existem amorosas, de amizade, todas elas precisam ter essa conexão do virtual, ou você ainda sente mais prazer em estar pessoalmente com a pessoa? Então, se aquela pessoa ainda lhe causa emoções físicas, ainda dá borboletinha no estômago, você ainda quer sentir o cheiro dela, ainda quer estar perto, você ainda está demonstrando que tem uma relação social de qualidade. Mas quando você começa a não querer mais se relacionar com as pessoas, preferir máquinas, não querer mais ser atendido por pessoas, preferir máquinas, fazer pedidos no aplicativo, você não vê o lugar onde foi fabricado, você não vê quem entregou, você mantém um distanciamento. Esse distanciamento, com o tempo, vai fazendo com que você não saiba mais lidar com o ser humano. E isso vem muito do aspecto da frustração. Todos nós precisamos passar por alguns balizadores de frustração, e eles fazem a gente repensar nossos comportamentos, nossos pensamentos, e tudo isso é qualidade de vida, é saúde mental. Saúde mental não quer dizer só que você não tenha doença, na verdade é como você lida com a doença. Então é como você lida
com a ansiedade que você tem, que ansiedade todos nós temos, ela só passa a ser patológica, doentia, precisar de uma medicação, quando ela faz com que você não consiga mais dormir direito, você não consiga se relacionar com as pessoas, você não consiga andar em certos ambientes, você não consegue falar sobre certos assuntos que já lhe causam uma problemática física. Então, é aquelas dores que começam na sua emoção, que começam dentro da sua cabecinha, do seu pensamento. Então, gerencie esses pensamentos. Quando eles começam a lhe provocar um certo isolamento, essa é a primeira questão. Quando elas impedem a sua qualidade de sono, já é um outro aspecto. Quando elas interferem na sua maneira de se alimentar, quando elas interferem na sua maneira de falar, quando você já não consegue mais se reconhecer como você era anteriormente, você precisa ser uma outra pessoa para ser agradável, para poder ser aprovado. Pense bem nessas iniciativas que você está tendo, que isso pode lhe causar um adoecimento. Talvez essa exposição tão grande que os artistas têm, que eles idealizam que ser essa pessoa tão fantástica, na frente de multidões, adorado por tantos, chega uma hora que ele se sente só. Tantas pessoas o admiram, mas não conhecem de verdade. Ele não pode se permitir chegar perto dessas pessoas. Ele não consegue se permitir sentar numa calçada para conversar, né? Porque já vem gente tirar foto, já vem outras pessoas interferir, dar pitaco na vida dele, dizer que ele é isso, dizer que ele é bom, dizer que ele é mau, dizer que ele é alto, dizer que ele é baixo, que é gordo, que é magro. Então, tudo isso provoca com que a pessoa comece a ter pensamentos negativos sobre o sucesso que teve, sobre talvez aquele personagem que ele montou, e ele não quer mais viver daquele personagem. Ele quer viver quem ele é, né? Quer comer um cuscuz sem ser criticado, quer poder sentar na calçada. Esses dias eu vi o Whindersson Nunes criticando uma foto dele. Ele mesmo postou uma foto de quando ele era mais jovem e uma foto atual. E ele disse que se visse na rua, ele iria atravessar a calçada para o outro lado. Eu não sei o que é que significa aquela fala que ele teve, mas eu acredito que ele não está orgulhoso da jornada dele. Ele não consegue mais se identificar, né? Então, podem ter vários acometimentos nessa situação dele, e a gente tem que ser muito sensível à dor dessas pessoas. Não é fácil passar por uma depressão, não é fácil passar por uma situação de ansiedade. Se vocês um dia conhecerem alguém, estenda a mão, seja só carinhoso, entenda que aquela dor da pessoa é uma dor real, apesar de não ser visível, mas é uma dor real, e tente acolher. Não é porque ela queira ficar doente, é porque ela não está sabendo mais ter domínio próprio. E isso, uma intervenção do profissional, traz também uma nova oportunidade dele se ver, para que ele não venha trazer o fim à sua própria vida, com a incidência de suicídio, que tem aumentado muito na nossa sociedade. Infelizmente, esse período de final de ano e começo de outro ano causa um choque tremendo na emoção das pessoas. E enquanto tem uns que fazem novas metas, novos objetivos, tem outros que se acham derrotados e não tem mais energia para viver. Então, observem bem esses sinais. É uma situação que ninguém quer passar. Ninguém quer saber que um amigo passou por essa situação, ou um familiar, ou um vizinho, e você não observou, você não deu a devida atenção quando ele lhe pediu socorro. Então, observem sempre os sinais, eles são muito importantes. Eveline, lhe ouvir é realmente com atenção, você acaba absorvendo tanta coisa, você vai refletindo, vai passando um montão de coisa na cabeça. Eu imagino que quem está nos ouvindo agora está tendo essa consulta gratuita aqui ao vivo, no Ponto de Vista. E esse presente... Pode mandar pergunta, gente. Quando tiver oportunidade, eu estou aqui para servir vocês. E eu tenho certeza que alguém está sendo tocado com essas palavras de acolhimento, porque
falar sobre saúde mental é falar muito sobre estar disponível para acolher, e as palavras curam com toda e absoluta certeza. Agora eu queria tocar sobre um outro ponto, Eveline, que são as jornadas de trabalho. Hoje em dia, com a internet, a gente não tem mais jornada de trabalho. O trabalho é todo dia, a toda hora e a todo momento, são centenas de grupos, as demandas não param de surgir, o trabalho está dentro da casa da gente, e a gente está em casa, mas está trabalhando, não existe mais jornada com WhatsApp. É incrível como não existe mais jornada de trabalho. Aquela história de que eu entro 8 horas, saio meio-dia, volto 2 e encerro 5, não existe mais isso. Né? Hoje a gente trabalha o dia todo dia, toda hora e a todo momento. Aí, como diz o professor o Chico Anísio, né? E o salário, é aquela história, mas a jornada de trabalho continua grande. Uhum. Como é que a gente controla isso, Eveline? Dá para separar o profissional e o pessoal? Dá para a gente separar essas rupturas de espaço, de tempo? No trabalho, se a gente não der conta do trabalho, vem outra pessoa e fica no lugar da gente e as coisas andam. E na casa da gente, vem uma pessoa e fica no lugar da gente também? Dá para a gente separar essa dualidade entre o que é trabalho e o que é a casa da gente, e o que são as coisas da gente, as famílias, as pessoas que a gente ama? Qual é o limite de tudo isso? Como é que eu consigo controlar isso que não afete a minha saúde mental e não me adoeça? Elistene, nós estamos todos nessa onda, né? Qual é o meu limite? Você, Elistene, pode ter uma, eu posso ter outra, né? E todos nós temos que ter essa padronização pessoal. Isso se torna até uma relação tóxica. Se você for observar que você não consegue mais dizer uma limitação em que você está acessível, você tem que repensar a sua relação. Se aquela pessoa não lhe respeita no seu momento de descanso, você precisa ter uma boa conversa com ela e pedir que ela tenha um pouco de saúde mental com ela e com você. Porque ao mesmo tempo que ela está tendo essa dinâmica de grande proporção, ela também pode ficar sem freios, né? Então, pensar que hoje a gente precisa separar um tempo para cada um de nós, para cada um dos nossos entes queridos. O tempo vai passar, quer queira você não. Nós não temos domínio sobre o tempo. E um dos grandes arrependimentos que a gente talvez tenha hoje é de não observar o tempo como ele é hoje mesmo. Hoje está presente aqui, está com você, Elistene, e com uma gama de pessoas que estão virtualmente aqui conosco. Quem também está aí sustentando todo o trabalho da TV, quem está na internet. Então, existe todo um universo paralelo a que nós estamos. Mas eu, em particular, como é que eu me sinto bem? Como é que eu acho que eu estou me tratando com qualidade? Será que é fazendo uma meditação? Será que é tirando um espaço no meu tempo para dançar? Será que é para tomar um café com alguém? Será que é para assistir um filme? Cada um de nós tem que delimitar esse tempo de autocuidado, de amor próprio, em que você possa dizer, não, eu trabalho muito de segunda a sexta, trabalho 10 horas por dia, mas naquele horário eu me respeito. Porque no final das contas, você só vai dar conta da sua própria vida, né? Então, você pode dizer, eu fui muito pressionado por uma pessoa, fui muito pressionada por outra. Tudo bem. A gente precisa conversar claramente, com uma linguagem clara, sem violência, sem estar numa situação que você já está cheio e precisa explodir. E você sabe, quando a gente explode, sobra para todo lado. Todo mundo que está perto leva uma rebordoada, né? E muitas vezes a gente só explode na nossa família, só explode na nossa casa, não corresponde às pessoas que estão lhe pressionando em excesso. Então,
pensar nessa medida, o que é que eu tolero, o que é que eu quero para a minha vida, é uma das grandes complicações que eu encontro nos pacientes que eu recebo aqui na terapia. Eles mesmos não sabem qual é esse limite. Já foi sendo tão flexível, muitas vezes foi rotulado na família como aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que resolve tudo, aquela pessoa forte que dá conta de tudo. Ela pode falar com ela que dá certo. Não, todos nós temos as nossas fragilidades. Tem coisa que você precisa dizer não. Será que esse dinheiro compensa? Será que esse tempo que eu vou me submeter a essa pessoa vai me trazer retorno? Será, qual real valor que eu estou dando à minha vida? Né? Afinal de contas, todos nós só temos essa oportunidade. Se eu soubesse qual é o dia que o Papai do Céu ia me chamar, eu acho que eu ia gerenciar melhor o meu tempo. Mas, na verdade, nós só temos hoje. Eu só tenho hoje. O passado eu não consigo mudar e o futuro eu não consigo antecipar. Mas a gente vive num giro em que você entende que tem domínio, como se você tivesse domínio. Isso é uma doce ilusão, nós não temos domínio de nada. Então, tá naquele momento presente de você trazer qualidade para a sua vida, personaliza cada vida. Eu não sei qual é as dores das pessoas que chegam até mim. Só quando elas começam a falar é que a gente vê que muitas vezes é que eu percebo na fala das pessoas o quanto elas se negligenciaram, o quanto muitas vezes elas resolveram com bebida as frustrações, resolveram com excesso de comida, resolveram com outros tipos de violência pessoal para poder dar conta daquela infração que estavam fazendo com ela, e ela não estava conseguindo dar limites. Então, a gente precisa observar direitinho, personalizar cada vida. A Eveline só tem essa oportunidade. Será que eu estou me amando o suficiente, ou estou fazendo de conta que estou vivendo, e estou empurrando, e estou engolindo, e disse, não, um dia vai passar, uma hora alguém vai vir me salvar, alguma coisa vai acontecer, quando na verdade é você mesmo que precisa decidir sobre quais atitudes deve tomar com a sua vida. Muito bem, meus amigos, muito esclarecedora essa conversa com a Eveline Freire, psicóloga, inclusive, olha, já no Jardim, lá no Sabonete, o pessoal mandando mensagem aqui, ó, essa psicóloga é maravilhosa, o pessoal gostando aqui do nosso papo ao vivo, do nosso ponto de vista. Você que está me acompanhando pelas rádios e também pela nossa Sertão TV, estamos conversando com a Eveline Freire, ela é psicóloga. Estamos falando sobre Janeiro Branco, falando sobre saúde mental e também de outros assuntos que permeiam essa seara que é tão importante e tem sido atuada desse novo mundo que a gente vive hoje em dia. Eveline, para a gente já ir encerrando, caminhando para o finalmente aqui do nosso papo, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem para a nossa audiência agora, sobre saúde mental, sobre esse autocuidado, esse autoconhecimento, de que a gente coloque, a gente, assim, aprenda a se reconhecer, ter os limites. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, hoje a gente vive um mundo de coach, e essa semana eu vi uma frase que eu achei super interessante. Essa frase foi até o padre Júlio Lancelotti que disse que, na verdade, ele se permite fracassar, que o fracasso faz parte do processo de amadurecimento da vida. Nem sempre eu vou vencer, nem sempre o fim vai ser um grande sucesso. Óbvio que a gente vai viver esse sucesso, e vai ter esse sucesso, e vai almejar esse sucesso, mas isso não pode ser o fim da vida, e enquanto eu não conseguir isso, eu não vou conseguir viver. E fracassar, errar, perder, também faz parte desse processo, e saber perder é também um amadurecimento muito importante da vida. Então, que recado é esse que você pode dar para a nossa audiência sobre saúde mental, sobre esse reconhecimento? O que é que a gente pode fazer para ter melhor qualidade de vida e ficar bem com a gente, com o trabalho da gente, com os familiares, com a nossa vida, com a nossa casa? Qual o recado que você pode deixar para a gente nesse momento, depois dessa conversa toda nossa aqui?
Primeiro, agradecer, então, a vocês, porque pode ser que eu me esqueça desse agradecimento, e não é gentil você entrar na casa das pessoas e não agradecer elas por essa oportunidade, né? Esses participantes que você falou, que já interagiram conosco aqui, que bom, fico feliz em vocês terem tirado esse pouquinho de atenção, né? Afinal de contas, nós estamos utilizando a mídia para um aspecto positivo da nossa vida. Como eu estou aqui em Fortaleza, vocês em Quixeramobim, talvez em lugares que eu não poderia ter tanto acesso. Mas é um prazer enorme estar junto com vocês, estar aqui na Sertão TV. É uma oportunidade que a gente tem para falar sobre, muitas vezes, uma saúde que é negligenciada. Nós não podemos distinguir a saúde física da saúde mental. E você falou de um aspecto que a gente pode complementar, que é uma saúde espiritual. Nós não estamos separados. Hoje eu vou cuidar só do meu corpo e minha mente não vai funcionar. E minha parte espiritual vai ficar isolada. Não, nós estamos em perfeita integração. Então, quando a gente percebe que está convivendo com o nosso cotidiano, com qualidade, você está acordando bem, desde a hora que você desperta, você consegue perceber que o seu corpo está em atividade, ou caso você tenha alguma dor, já acorda com dor de cabeça, ou até mesmo nem dormiu bem, começa a perceber os aspectos físicos. Nem tudo, você até estava falando de ter comido muito pão doce e hoje estava com as pernas inchadas, né? Então, assim, é interessante que você alimenta a parte física, mas existem outras dores também que podem explicar 8 pãezinhos, né? Eu vou até perguntar para essa pessoa que comer esses 8 pãozinhos, será que foi todo esse prazer ou você nem sentiu que estava comendo tudo aquilo? Então, é pensar mesmo no cotidiano. Às vezes a gente quer que tenha um dia extraordinário, mas já pensou que cada dia é extraordinário? Nós estamos num universo, num planeta, num país, dentro de uma região, dentro de um estado, dentro de uma cidade, na cidade tem o seu bairro, a sua rua. Olha o dimensionamento que nós estamos aqui. E pensar sobre essa qualidade de vida é pensar integralmente. Janeiro Branco quer ser uma campanha que possa promover esses espaços de diálogo, de conversa. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente tenta esconder num quartinho escuro, né? Que são dores, que são sofrimentos, que são frustrações, assim como disse o padre Lancelotti. Acho que é Lancelotti, né, o nome dele, que ele que tem um direcionamento espiritual, que ele é uma referência na espiritualidade, mas ele também tem as frustrações dele. Então, a gente não tá em total abstinência do que pode acontecer conosco. A gente pode passar por adoecimento físico, adoecimento psíquico e também a nossa espiritualidade. Tentar equilibrar essas partes é fundamental. Claro, se você está tendo insônia, se você está tendo compulsão alimentar, uma compulsão por bebida, por cigarro, por jogos, por utilização de internet, por compras, por uma valorização excessiva da estética, tudo que está em desequilíbrio precisa ser harmonizado. Você precisa colocar em equilíbrio. Não dá para você olhar só para uma parte e achar que porque está visualmente bem, o seu interior também não precisa ser visto, precisa sim. Como é que você está dormindo? Como é que você está se relacionando? Como é que você olha para os seus genitores e tem respeito pela jornada deles? Qual é a linguagem que você está utilizando com eles, com as pessoas do seu trabalho? Seu trabalho está lhe trazendo satisfação? Você se reconhece no seu trabalho? Você trabalha além do dinheiro? Claro, o dinheiro é importante, né, gente? Também valoriza. Mas entender que aquilo ali é mais. Você tem um retorno emocional, você se sente prestativo, você se sente útil. O seu coração se enche de alegria por estar desenvolvendo aquela profissão. E quando você chega em casa, por mais que você esteja cansado, você está satisfeito com a sua jornada.
mas também quando você abre a porta da sua casa, por mais simples que ela seja, por mais sofisticada que ela seja, você se encontra naquela casa, você se reconhece naquela casa, é lá que você é amado, é lá que é o seu reino, que tudo tem o seu jeitinho, que as coisas têm o seu cheiro, têm o seu gosto, que você vai fazer o seu café e sente um prazer enorme em estar bem. Então, eu acho que a grande sacada da nossa vida é saber que hoje, do jeito que eu estou, como eu sou, será que eu estou satisfeita com essa minha jornada ou não? Ou eu preciso mudar? Ou eu estou sentindo muita dor? Ou eu não estou querendo papo com algumas pessoas? Então, se você está sentindo esse tipo de sintoma, procure um profissional, tá? Deixa eu dizer uma dica: psicólogo não lê a mente das pessoas, tá? Às vezes eu vou brincar com algumas pessoas e elas dizem, ai não, você é psicólogo e vai ficar me analisando. Não é isso. É um profissional que vai escutar e trabalhar em cima das demandas que você traz, das referências que você traz. Então, busque um profissional, tanto físico, né, um profissional de sua confiança, e busque também profissionais da saúde mental. Nós estamos preparados, formados, para poder lhe acolher e trazer uma certa luz para esse quartinho escuro das suas emoções, onde você foi empurrando, tentando resolver de outra forma, tentando resolver, e um dia vai dar certo, um dia isso vai passar, um dia eu vou parar de sentir isso, e infelizmente só piora. Então, se você está num estado que você não tem mais força para reagir, procure um profissional, isso é muito importante, tá bom? E eu me deixo à disposição de vocês aqui, sempre que vocês precisarem, quiserem abrir um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, sobre gerenciamento de vida, inteligência emocional. Gente, é tão bom quando a gente começa a investir tempo nesses aspectos da nossa vida, você vai ver que o seu potencial aumenta muito e que às vezes a resposta já está dentro de você só não teve coragem de acessá-las. Com certeza, com certeza. Eveline, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso ponto de vista. Eu queria só que você destacasse como é que a gente faz para lhe encontrar na internet. Você tem Instagram também, né? Como é que faz? Tenho sim. Olha aí, ele fazendo minha propaganda. Sim. Tenho o Instagram, respondo as perguntas que fazem lá, é @psievelinefreire. E eu também coordeno, se você me der licença para falar ainda, Pois não, o pode contar. Instituto Recomeçando, que é um instituto voltado à promoção da saúde mental. A gente promove ações, promove projetos, para que traga viabilidade a você ter acesso à qualidade de vida, à busca da sua saúde mental de uma forma integral, com o seu corpo, com a sua mente, o seu espírito. Então, é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha num bairro periférico aqui de Fortaleza, chamado Parque Dois Irmãos, atingindo uma parte da comunidade, com pessoas voluntárias, pessoas que estão dedicadas também a retornar à sociedade um pouco do que aprenderam, mas de coração. Tem esse retorno financeiro. Perfeitamente. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Eveline, dá uma passada lá no Instagram dela e também no Instituto Recomeçar. Eveline, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa e até a próxima. Eu que agradeço. Um excelente final de semana e fiquem bem.